Olá, alunos! Sou a professora Fábia Martins. Vou iniciar mais um vídeo falando sobre Primeira Grande Guerra Mundial, mas agora falando sobre as cartas das trincheiras, ou seja, vou falar agora sobre a perspectiva dos próprios soldados, um pouco sobre o que eles viveram dentro das trincheiras, tá? Então a gente começa justamente falando aqui de uma dessas trincheiras, de um soldado inglês, que fala sobre um costume que é pouco discutido, que é falar sobre a covardia de um homem dentro desse contexto. Nesse contexto, chamar um homem de covarde, muitas vezes não se falava diretamente. Para você chamar um homem de covarde, as mulheres davam jeito através de algumas simbologias, e uma delas era presenteá-lo com uma pena branca, ou simplesmente enviar para ele um sinal de escárnio, como por exemplo um olhar, não é, de desprezo, por exemplo. Então eu vou ler aqui a carta para vocês entenderem um pouquinho o que é chamar um homem de covarde, de dizer para ele assim: olha, por que você não está na guerra servindo pela nossa nação? Por que você não está lutando pela nossa nação? Por que você não está nos protegendo? Então vamos lá, nós temos cartas que vou falar aqui de vários temas dentro do que foi a guerra. Aqui essa carta ela fala basicamente sobre como os jovens eles eram assediados para poder ir à guerra, de todas as formas possíveis, tá? Então vamos lá, Fuzileiro Norman Demuth, Brigada de Fuzileiros de Londres. Além das penas brancas dadas ao homem sinal de desprezo, e aí ele já começa falando das penas brancas, dada em sinal de desprezo ao homem, né, que está ali na idade de ir para a guerra e que não está na guerra por algum motivo. Havia uma outra forma de abordagem. Você via uma jovem vindo em sua direção com um sorriso encantador e pensava consigo mesmo: essa jovem me conhece. Quando ela ficava a 5 ou 6 passos de você, apagava o sorriso de repente, carregava o semblante e passava com um olhar em que se misturava absoluto desprezo e escárnio, como se você fosse alguém digno de ser cuspido na cara. Isso era bem mais doloroso do que ganhar uma pena branca. Deixava o sujeito atônito, embora nem houvesse como responder, pois ela passava direto. Ou seja, ele está dizendo aqui que os homens na época, em idade de servir o exército, pelo menos era o que se tinha, só que assim, gente, nem todos estavam aptos no primeiro momento a ir para a guerra. Então você tinha que ter 18 anos, uma boa saúde, tinha os critérios lá, né? É claro que esses critérios foram burlados no meio da guerra, porque se precisava muito de soldados. Então, como se precisava muito de soldados, foram mandados, principalmente França, Inglaterra, Alemanha, mandaram muitos jovens de 14, 15, 16, 17 anos, ou seja, menores de 18 anos para a guerra. Então, é claro que muitas vezes uma pessoa se engana com a idade de alguém. E esse jovem aqui, esse fuzileiro, ele passou por isso, certo? Então, os jovens da época, e eu já comentei isso algumas vezes, eles queriam ir para a guerra, independente da idade. Eles estavam empolgados com a guerra, eles queriam realmente de fato ir. Só que no primeiro momento, os menores de 18 anos, eles eram barrados. A gente tem cartas, por exemplo, de jovens que queriam ir à força, tinham 15, 16 anos, queriam ir de qualquer jeito, só que eles eram barrados, não é? Só que com o tempo, como muitos soldados foram morrendo nas primeiras grandes batalhas, foi se precisando de mão de obra, eles foram literalmente, o exército foi literalmente, sabe, fechando os olhos, ignorando a idade dos soldados, tá? E aí você tem aqui nesse primeiro momento
da carta do soldado, né, o uso das penas brancas para os homens, não é, que supostamente deveriam estar ali na guerra, mas que não estavam. E as jovens, elas ficavam pensando, bem, se o meu pai está, se o meu irmão está, por que, que esse jovem não está? Por que, que esse jovem não está lutando pela pátria? Por que, que ele está aqui? Então, uma forma de dizer para eles, né, em sinal de desprezo, de chamá-los de covarde, era dar uma pena branca na mão dele. E uma outra forma, como ele descreveu aqui, era justamente a jovem chegar perto dele, né, e se aproximando como uma forma de sedução, né, dar aquele sorriso e tal. E quando chegava bem perto, ela simplesmente, né, fechar a cara e dar um ar de desprezo, não é? Que também era quase a mesma coisa do que dar uma pena branca. Não é? A segunda parte da carta é bem interessante, que vai falar sobre uma outra situação de que esse jovem também ele tentou ir com 16 anos para a guerra e não conseguiu. Mas que a aparência dele, aparentemente, né, dizia que ele tinha mais idade, mas na verdade ele só tinha 16 anos. Então vamos lá para a continuação da carta. De qualquer forma, ganhei uma pena branca quando eu tinha 16 anos. Olha aí, ele ganhou uma pena branca, coitado. Ganhou tinha com 16 anos ainda. Logo após deixar a escola, eu estava em frente à vitrine de uma loja, quando de repente senti alguém pôr algo em minha mão. Era uma pena branca, dada por uma desconhecida. Fiquei tão atônito que não consegui reagir, mas o fato é que eu estivera tentando convencer os médicos e os oficiais de recrutamento que eu tinha 19 anos e pensei, ora, isso pode servir para aumentar as minhas chances, pois pelo visto ela achou que eu tinha idade para me alistar. Assim, voltei ao posto de recrutamento ainda mais confiante. Olha aí, não é? Ele pensou ali que ele ganhou a pena branca porque a jovem tinha imaginado que ele tinha mais idade. Então, e percebe que ele já tinha tentado ir no recrutamento, tentar ir, não é, se alistar e não conseguia porque ele não tinha idade. Então ele pensou, bem, se a jovem... Desculpe, é um barulho. Se a jovem pensou que ele tinha mais idade, então ele volta ali para o recrutamento ainda mais confiante. Então, os jovens da época, como eu falei para vocês, aqueles que todos estavam empolgados, queriam ir para a guerra e até mesmo aqueles que não tinham idade. Nós temos outra carta, de 1914 também, do sargento Stephen Westman, da 29ª Divisão de Infantaria do Exército Alemão. Abre aspas. De repente, o inimigo parou de atirar, fazendo o campo de batalha cair em estado de silêncio absoluto. Então, um de meus colegas, abrigados comigo em uma cratera de bombardeio, disse: me pergunto o que será que eles estão pensando em fazer. O outro responde: talvez estejam tomando chá, aventurou o outro. É claro que quando ele fala que talvez estejam tomando chá, ele está se referindo aos ingleses, né, que tem aquela cerimônia do chá sempre no mesmo horário. Então ele diz assim que o inglês para tudo para tomar o chá no momento certo, que é 5 horas da tarde. Aí o outro responde: não seja bobo, não está vendo aquilo? Advertiu o outro. Então, olhamos através da borda do abrigo e vimos surgir entre as pilhas de tijolos, vindo em nossa direção, um soldado inglês, olha aí, acenando para nós com uma bandeira da Cruz Vermelha, seguido por padioleiros, que são maqueiros, que se aproximavam lentamente das nossas posições e recolhiam nossos feridos. Nós nos levantamos ainda completamente emudecidos pelo medo da morte e os ajudamos a pôr nossos feridos dentro das trincheiras. Aqui, gente, simplesmente essa carta nos chama a atenção pelo fato, né, que aqui ele está falando de um sentimento de solidariedade. Ainda há pouco nós falamos sobre o Natal através de fotos e um trecho de carta. Aqui nós estamos falando de um momento em que, após, não é, uma tentativa de invasão ali de trincheira, enfim, possivelmente os alemães tentaram invadir a trincheira dos ingleses, que estavam ali, como eu falei nos vídeos anteriores, entre 100 a 200 metros, não é? É pertinho mesmo, enfim. Né? Simplesmente eles pararam de atirar
E aí você vê, não é, soldados com a bandeira da Cruz Vermelha, nessa época, por exemplo, um símbolo, né, de dizer assim, olha, não atirem, não atire, a gente está indo sob o comando da paz, a gente está desarmado ou a gente não quer atirar. É quando você vai balançando a bandeira da Cruz Vermelha, que é a bandeira branca com a cruz vermelha no centro, não é? E o mais espetacular de tudo é que esses soldados ingleses estavam avançando sobre a terra de ninguém e eles não estavam recolhendo os feridos ingleses. Eles estavam recolhendo os feridos do próprio inimigo e levando para a trincheira inimiga. Então percebam aí que mesmo durante a guerra nós tivemos esses momentos de solidariedade, né, entre os soldados aí de ambos os lados. Fuzileiro Harry Williamson, Brigada de Fuzileiro de Londres. Aqui já é uma outra questão, não é, sobre as trincheiras, que é o que passam os soldados, né? Vocês viram que as trincheiras são buracos, aliás, túneis a céu aberto que são cavados ali. Então eu disse que sol, chuva, tempestade, neve, eles passam ali, né? Todas essas necessidades, fora fome, o bombardeio constante que eles reclamavam que eles não dormiam direito, a epidemia de rato e outras doenças, por exemplo, contribuíam muito para que eles adoecessem de todas as formas possíveis. Então essa carta fala um pouquinho sobre uma dessas imensas dificuldades que eles passavam. Abre aspas. Certa noite, na segunda semana de novembro, houve uma forte tempestade, com relâmpagos cortando o céu em meio aos clarões das explosões. A chuva cobria a terra de ninguém com uma camada de água de uns 25 centímetros. Mas não parou de cair. Agora você imagina, né? A terra de ninguém com 25 centímetros de camada de água. Para onde essa água vai escorrer? Trincheira. Tamanho volume de chuva acabou interrompendo a primeira batalha de Ypres, que avançava devastadoramente para o norte. Não podíamos dormir. E cada minuto era como uma hora. O terreno à nossa frente estava cheio de soldados mortos, com a chuva ainda caindo. Chafurdávamos em uma argila amarelenta. Nossas trincheiras, com um pouco mais de 2 metros de profundidade, estava coberta de um lençol d'água com cerca de 1,20 metros. Movimentávamos ou nos arrastávamos lentamente através da marga lamacenta ou de um lamaçal amarelento, o que não era muito diferente. Quando a noite chegou e pudemos sair dali, levamos quase 1 hora para escalar as paredes. Alguns dos nossos companheiros voltaram a escorregar para dentro das trincheiras e se afogaram. Não conseguimos nem sequer vê-los, mas alguns de nós chegaram a pisar os seus corpos depois. Fecha aspas. Então percebam que aqui, não é, você tem, após um conflito, onde você vê soldados mortos na terra de ninguém, você tem uma tempestade muito grande em que a chuva da terra de ninguém, não é, ela vai escorrendo justamente para as trincheiras e alaga essas trincheiras. Então, como as paredes elas são de terra ali, né, lama, isso vai fazendo com que as trincheiras se tornem um pesadelo. Você vê aqui que ele descreve que dentro da trincheira você tinha 1,20 m de água, não é? Ou seja, estava batendo praticamente no peito desses soldados aí. E quando eles tentavam sair, não conseguiam e muitos morreram, inclusive afogados. Então isso fala um pouco das dificuldades que os soldados tinham dentro de uma trincheira, tá? Próxima carta. Fuzileiro Harry Williamson, que é um dos que mais escreve, né? Enfim, Brigada de Fuzileiro de Londres também. Quando estava em Amitier, fui destacado para fazer parte do pilotão de fuzilamento de um desertor. Ele estava amarrado em um poste junto a uma parede em suas roupas de civil. E nos disseram que atirássemos contra um pedaço de pano branco preso na altura do coração. Não sabíamos se os fuzis estavam carregados ou não. Alguns tinham bala, outros festins.
Quando nos deram a ordem de atirar, puxamos o gatilho. Soubemos pelo recuo quais estavam carregadas. Então o nome do desertor foi lido em voz alta em 3 revistas de tropas sucessivas como advertência. Aqui, esse trecho de carta fala sobre a deserção. Gente, a deserção na Primeira Guerra Mundial é punida com a morte, tá? Existem relatos de que muitos soldados, eu falei isso para vocês anteriormente, né, que os soldados no início da guerra, eu já li trechos de cartas, já comentei outros exemplos de que os jovens da época estavam extremamente, né, ali felizes de que os seus países estavam decretando guerra uns aos outros. E aí você vê essa empolgação toda indo embora quando eles estão nas trincheiras. Por quê? Porque eles estão passando essas necessidades nas trincheiras. Eles estão passando tempestade, não é? Eles estão vendo os companheiros morrer. Eles estão passando o Natal, que eles deveriam estar em casa, mas eles estão na trincheira, passando inclusive com o inimigo. E para piorar, essas situações vão mexendo com o psicológico de muitos soldados. Ou seja, aquele patriotismo no início, aquele empolgamento, ele vai se deteriorando à medida que esses soldados vão ficando nas trincheiras. E o pior, muitas vezes eles não são revezados. E além disso, eles passam fome. Quando eles não são revezados, às vezes o alimento não chega até eles. E como eles não são revezados, eles passam muito pouco tempo dormindo por causa dos bombardeios, por causa dos ratos. Não existe acomodação adequada para eles dormirem. Vocês viram nas fotos, por exemplo, que eu mostrei para vocês, o que é uma trincheira. Então vocês imaginam o que é dormir numa trincheira onde você só pode ficar sentado, onde não tem nenhum colchonete. Ou quando você tem aquele triliche que eu mostrei para vocês, que é de palha e lona. Isso quando tem, que é a melhor acomodação. Mas tem trincheira que só dá para você ficar em pé, né? Ou outras que você só pode ficar sentado. Como é que você vai dormir? Isso quando tem paz, né? Digamos assim, quando ninguém está atacando. E quando há momentos que os ataques ocorrem diretamente mais de 48 horas. E aí, como é que dorme? Como é que se reveza? E aqui, não é, ele vai falar justamente sobre aqueles soldados que não querem mais estar na guerra, que não querem mais ver, não querem mais passar por essas situações. E aí eles desertam. Só que a deserção aqui, quando o soldado é surpreendido praticando a deserção, não é, ele é apanhado, ele é julgado, certo? E ele passa a ser punido com fuzilamento ou o enforcamento, tá? Então, infelizmente aqui o Harry, ele foi para um pilotão de fuzilamento e como muitos soldados não queriam fuzilar seus próprios companheiros, ele coloca aqui que os fuzis eles carregavam e assim colocavam na mão dos soldados e não diziam quem era que estava com bala de festim. Bala de festim é bala, digamos assim, de enfeite. Então, não é, ele colocava o condenado ali no poste, né, com uma tira de pano na altura do coração, pano branco na altura do coração, que era o local onde você deveria atirar. E aí era dada a ordem para atirar. Agora, como saber quem estava atirando realmente com bala de verdade? Você sabia simplesmente por causa do recuo da arma, que você sente mais com bala de verdade, não é? E depois o nome do fuzilado ele era lido constantemente nas tropas para desencorajar a deserção, tá? Então há casos e mais casos, pessoas que, por exemplo, nós temos relatos de soldados que eles se automutilavam, ou seja, eles atiravam nas suas próprias mãos, em pé, não é? Nos pés ou parte do corpo para que ficassem inutilizados para poder voltar para casa. Certo? Nós temos a carta de um médico, por exemplo, que ele começou a receber soldados que ele começou a reparar que os tiros eram sempre nas mãos. Então, como as freiras, muitas vezes elas estavam na frente de batalha como enfermeiras,
elas também começaram a perceber que muitas vezes as feridas estavam quase sarando, e aí elas começavam a piorar de novo, ou seja, eles estavam inflamando as feridas para que eles não voltassem para a frente de batalha também. E eles começaram a perceber que esses soldados simplesmente ou eles estavam se atirando ou eles estavam colocando a mão para fora da trincheira para que o inimigo atirasse nas suas próprias mãos, não é? Para que ele pudesse sair da trincheira e pudesse voltar para casa, tá? Então, quando isso era denunciado por alguém, certo? Ele era tido como um desertor. Ele podia ser julgado como um desertor e vocês sabem aqui, através dessa carta do fuzileiro Harry Wilson, que a condenação era a morte através do fuzilamento ou, em alguns casos, o enforcamento também. Nós temos outra carta do soldado R. Richard, do Real Agrupamento de Engenharia de Combate. Abre aspas. Mas de repente houve uma violenta explosão e fui arremessado a uns 12 metros para trás. Quando finalmente me levantei, tudo o que consegui foi ver a fumaça e ouvir os gritos e gemidos dos sobreviventes. Quando me aproximei deles de rastro, pude ver o que restava da área sobre o qual tais bombas caíram. Alguns tinham sido partidos ao meio, outros em 3. E pernas e braços estavam espalhados por parte, com o ar impregnado do cheiro acre de pólvora. Todos os meus românticos ideais de guerra se evaporaram com esse episódio. No dia seguinte, quando nos incumbiram de circular com sacos de areia pela área atingida para recolher pedaços de corpos, tivemos que retirar alguns fios telegráficos que tinham ido parar longe, em decorrência da força da explosão. Nós os enterramos em uma cova comum. E aqui, novamente, você tem outro relato de um soldado em que ele vive uma situação extrema, não é? Ele simplesmente está ali andando e cai uma bomba justamente no meio do agrupamento dele. Ele sobrevive, mas alguns colegas dele não. E o que é interessante aqui é que por causa desse fato que ele acaba presenciando, em que a bomba cai e ele percebe que os companheiros deles estão mortos de uma forma extremamente violenta, né? Ele diz assim que todos os meus românticos ideais de guerra se evaporaram com esse episódio, ou seja, ele viu a tamanha violência que é a guerra. Então, aquele ideal que ele tinha, não é? De nacionalismo, de brigar pela nação, não é? Acabou indo embora, porque ele viu realmente o que a guerra faz com o homem, certo? Imagina você ver, né, os seus companheiros ali, não é, literalmente em pedaços, e ainda ter que remover o que sobrou deles e enterrar numa vala comum. O que é uma vala comum? É quando você abre literalmente um buraco, joga ali as pessoas no mesmo buraco e tampa, sem qualquer, muitas vezes você não faz uma identificação, você não coloca uma cruz, porque infelizmente é um tipo de, que a gente chama de sepultamento, não é? Fora do padrão que é aceitável, mas que infelizmente a guerra só dá esse tipo de como é que se diz? Sepultamento, né? Infelizmente. E vocês viram numa das fotografias, né, que a própria trincheira ela acaba virando em alguns momentos uma cova comum. E aqui nessa carta de 1914, como eu falei para vocês, como eu havia prometido, fala sobre, não é, o dia de Natal, em um dos trechos da trincheira. Isso aqui é do soldado Frank Sempton, da Brigada de Fuzileiro de Londres. Abre aspas. Após o ataque de 19 de dezembro, voltamos para as mesmas trincheiras no dia de Natal. Olha aí, gente, já pensou você voltar para a trincheira no dia de Natal? Né? Imaginem só, mas aconteceu mesmo. De repente, ouvimos os alemães cantarem Feliz Natal. E depois fixaram uma placa dizendo Feliz Natal.
Aí nós fizemos o mesmo. Olha aí, já começou, né? Quando eles ainda cantavam, nossos colegas propuseram: vamos fazer coro com eles? Fizeram isso. Mas quando começamos a cantar, eles paravam. Quando paramos, eles voltaram a cantar. Com isso, fomos nos descontraindo. Então, um alemão aproveitou esse momento de descontração, subiu no parapeito da trincheira e gritou: Feliz Natal, Tommy! Tommy era o apelido dado para os ingleses pelos alemães. Então, os alemães chamavam de Tommy genericamente de Tommy para os alemães. Aliás, perdão, de Tommy para os ingleses. É claro que nossos rapazes responderam: se ele pode fazer isso, ou seja, subir ali no parapeito da trincheira, né, nós também podemos. E todos nós, olha só, todos nós subimos no parapeito. Mas um dos nossos sargentos, ajudante, ordenou que nós descêssemos. Um respondeu: calma, sargento, é Natal, respondemos. Avançamos todos para a barricada de arame farpado. Olha aí, gente, eles não só subiram no parapeito, mas eles foram além, até a barricada de arame. Mal conseguimos nos aproximar deles, pois a barricada, no caso de arame farpado, não era composta apenas por uma, mas de duas, três emaranhados com fios de arame, passando pelo centro. Apenas nos cumprimentamos e tive a chance de falar com um alemão. Olha aí, não é? Um soldado aí falando sobre esse momento, né, de confraternização no dia de Natal. Agora percebam também que o sargento, né, não gostou muito, mas mesmo assim eles desobedeceram e foram lá se confraternizar com o inimigo, detalhe, né? Carta de 1914 de Maurice Genevoix, 1915, do livro Horrores da Barbárie. Esta guerra é ignóbil. Fiquei imundo durante 4 dias, de terra, de sangue e de miolos. Jogaram na minha cara um monte de tripas e na minha mão uma língua com uma parte da garganta pendurada. Sinto-me enojado, embriagado de horror. Gente, aqui em poucas palavras ele resumiu, não é, o horror realmente da guerra, a violência da guerra, não é, a violência que as armas, que é o próximo tema que nós vamos trabalhar, acaba causando numa guerra, não é? Então, aqui, por exemplo, ele fala sobre dias intensos de guerra, sobre morte, não é? Sobre o fato de que está implícito aí o fato de não conseguir dormir, de não se aciar. Tem outras cartas que os soldados falam mais explicitamente, não é, do fato de você não ter momentos de asseio. Inclusive há epidemias de piolho por conta disso, não é? O piolho, por exemplo, quando eles tinham essas epidemias de piolho nas tropas, era uma coisa muito difícil de ser curada, porque não é, vocês sabem que piolho vai pegando muito rapidamente de um para o outro, e mesmo cortando o cabelo, o piolho na verdade, acabava disseminando no corpo inteiro, era muito difícil. E aqui, nessas poucas linhas, você percebe o horror realmente da guerra. Tá? Então é por isso que muitos jovens acabam, no final mesmo de 1914 até 1915, durante a trincheira, eles terminam o primeiro e o segundo ano, assim, literalmente horrorizados com a guerra. Então, aquele sentimento de patriotismo, de sentimento de, eu quero brigar pela minha pátria, eu quero invadir Berlim, não é? Eu quero reconquistar o Saci-Lorena, meu amor, acaba ficando para trás. Eles querem realmente voltar para casa, se sentirem seguros, não é? Não querem passar fome, não querem passar sede, não querem morrer como os amigos, não é? Não querem ver mais ninguém morrendo. Infelizmente, essas coisas vão abalando psicologicamente também os soldados. Cartas, Batalha do Somme, em julho a novembro de 1916. Abre aspas. Estamos tão cansados que dormimos mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não somos revezados. Os aviões lançam projéteis sobre nós
Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoito, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. Isso aqui é um trecho de uma carta encontrada no bolso de um praça alemão na Batalha do Somme, que foi uma das piores batalhas que aconteceram na Europa. Não é? Foi encontrado no bolso. Frequentemente era uma prática os soldados terem uma carta de despedida no bolso, não é? Esquerdo, ou em qualquer outro lugar que realmente pudesse proteger ali a carta, enfim, não é? Então aqui ele coloca várias coisas, em poucas linhas também coloca várias coisas, né? A falta de descanso, eles não eram revezados, não é? A guerra era muito intensa, que não dava trégua, não dava descanso, a fome que se aplacou e o pior, a falta de água, não é? Então tem um trecho de uma carta que eu li, mas numa revista, que o soldado diz assim: eu não tomo banho há um mês. Olha só, eu não tomo banho há um mês. E o pouco que eu tenho no meu cantil, eu não me atrevo a fazer a minha higiene, porque nós não temos mais uma gota de água. Então, isso aí representa muito do que os soldados passavam dentro dessas trincheiras, que é muito interessante a gente perceber por que na verdade eu estou passando essas cartas, e também as fotografias, para que vocês percebam que não existe romantização da guerra, que a gente não pode, na verdade, romantizar a guerra. Toda vez que a gente começa a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, é muito interessante que os alunos ficam muito empolgados, porque finalmente a gente vai chegar num assunto interessante, a gente vai trabalhar sobre guerra, a gente vai ver, né, soldados, né, se matando, etc. e tal. Só que a visão, muitas vezes, do adolescente e de quem joga, né, você está ali no jogo, você morre a primeira vez, mas você volta. Aqui, você só morre uma vez. Certo? E aqui não dá, por exemplo, para você trocar de arma enquanto você está lutando. Você só tem uma vida, você não tem várias, né? Então, aqui também o soldado se cansa, o soldado tem sono, o soldado tem fome, o soldado tem família, o soldado sofre, não é? O soldado tem sede, o soldado adoece não apenas de corpo, mas também adoece psicologicamente, tá? E para fechar essa parte, né, eu coloquei aqui, gente, uma fotografia que ironiza, né, o início, aliás, tudo aquilo que eu já passei nas cartas, que é a celebração de guerra, quando os alemães, né, declaram guerra à Tríplice Entente. Então tá todo mundo feliz na praça, na cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha. Então percebam que na época, né, era comum os homens usarem chapéu. Então a praça está tomada e eles estão extremamente felizes. Ou seja, né, levantar o chapéu e balançar nessa época é uma demonstração de carinho, de alegria, de empolgação. Tá todo mundo empolgado. Então isso se contrasta muito com o que nós acabamos de ver, né, de ler, na verdade, que são alguns trechos de cartas que você vai empolgado para a guerra, mas a guerra vai te derrubando paulatinamente, diariamente, principalmente quando você está na trincheira, não é, que você aquele buraco a céu aberto, onde você passa fome, passa sede, que você quer desertar, mas você sabe que se você for pego, você vai ser simplesmente, não é, você pode ainda morrer por conta disso. Então a gente faz essa reflexão, não é, sobre a guerra nesse momento a partir dessas cartas. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, compreendido um pouco o sentido dessas cartas desses soldados sobre o seu cotidiano e o sentido da guerra para eles, que vai mudando no decorrer, não é, que eles vão tendo essa experiência de guerra no seu cotidiano, tá? O próximo vídeo vai falar sobre as armas de guerra e também sobre a última fase da guerra, tá? Não deixem acumular os vídeos, tá? Até a próxima. Obrigada.